Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, estudaremos lição de número 2, o livro de Ruth. O nosso textuário: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. A nossa verdade prática: servir a Deus não isenta de crises, em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Queridos irmãos, no nosso comentário aqui da nossa capa da lição, desta figura da lição 2, nós estamos vendo aqui o debulhar, o apanhar a espiga. Aqui nós observamos os campos de Belém, aonde Ruth foi. Interessante que o livro de Ruth mostra exatamente o início do panorama onde estudaremos o livro de Mateus. É interessante ver que o final do livro de Ruth, capítulo 4, dá sequência com Mateus, capítulo 1, versículo 1. É uma sequência de leitura onde nós iremos estudar a genealogia de Pérez, que Mateus fala que é descendente de Judá, e vem de Davi, e vem de Abraão. Veja como é a história de Ruth dentro de toda a Bíblia. No livro de Ruth, nós encontramos uma família que foi forçada a sair da casa do pão. Então, indo atrás de sobreviver por causa da fome, Deus estava no controle da situação, foi aonde encontrou, na escassez, uma jovem chamada Ruth. Então, de acordo com o livro de Ruth, Ruth está dentro do contexto dos livros históricos, onde é contado que nos dias dos juízes, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Biblicamente, olhando para os juízes de Israel, nós temos 12 juízes levantados por Deus para julgar o povo de forma reta e justa. Então havia um governo teocrático, onde Deus governava a sua nação. E as tribos que tinham a incumbência, desde os dias de Josué, conquistar a terra, vencer os inimigos e estabelecer exatamente aonde Deus havia prometido a Abraão, mas o povo fracassou, as tribos fracassaram, porque eles deixaram de servir a Deus para servir aos deuses das outras nações. Houve uma instabilidade política, religiosa, apostasia, então haverá castigo de Deus sobre o povo, e o povo agora tem que se humilhar e buscar a Deus, para que Deus levante o seu juiz para julgar aquela tribo ou aquela nação. Então, de acordo com o livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 11 a 19, nós temos escrito que havia vários deuses ao redor do povo de Deus. Os deuses pagãos. Veja, os deuses dos filisteus, dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus, enfim, de vários inimigos que nós vamos ver. Então, Belém, casa de pão. Onde é que Jesus nasce? Ele nasce em Belém, de Judá. Então, Jesus
sendo o verdadeiro pão que desceu do céu, ele tinha que nascer verdadeiramente aonde tinha pão, porque era um símbolo do pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus tinha que nascer em Belém de Judá. Na leitura bíblica em classe, Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5, nós vamos ver a história iniciando no livro de Ruth. E estudaremos no decorrer da lição de hoje que Ruth era uma moabita estrangeira que servia desde os seus pais, uma nação inimiga de Israel. Veja, descendente de Moabe, que foi filho de Ló, através da filha primogênita, houve um incesto. E essa nação tornou-se uma inimiga do povo de Deus. E assim, Ruth está no meio, mas precisa alguém ir lá buscar. Louvado seja Deus. Então os deuses, já estou falando do politeísmo que havia em Moabe. Há um Deus principal, falso, que é chamado de Quemos. Ok? Veja o nome do Deus falso de Moabe, desta região, que Ruth saiu de lá, para ir para Belém. Ruth trocou seus deuses pelo único Deus e verdadeiro. Ruth trocou seu povo pelo povo de Israel, povo de Deus. Então, observando nesse caminho que estamos a trilhar, veja a nossa introdução, falando do livro que narra uma história de amizade, amor e redenção. O nome de Ruth, amiga, é o significado do nome de Ruth. O nome de Noemi, agradável. Agora veja como dá voltas à própria vida humana. De agradável foi a uma vida amarga. Pela vida amarga, a palavra que seria dado como nome seria Mara. Então, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Quer dizer, uma pessoa amarga, não mais agradável. Mas no final da história, uma reviravolta. Veja como a vida dá volta. Ela torna-se novamente uma vida agradável. Glória a Jesus. Então, observando aqui o livro que narra a história de amor, amizade e redenção, aqui fala também de uma forma tremenda da qual a igreja peregrina na terra, saída do meio dos povos, das nações, e Deus trazendo para o seu reino, entregando a seu Filho, Jesus Cristo. Então há uma tipologia, uma simbologia desta amizade, deste amor e desta redenção. Amém? Tornando nós amigos de Deus. Tornando nós amigos de Deus, Deus nos torna nosso Pai, que nos amou primeiro. Assim, prometendo a redenção por meio de seu Filho. Então a igreja tipo de Ruth, Boaz tipo de Jesus, e o irmão de Boaz tipo do Pai. E nós vamos ver isso no final do livro, essa grande tipologia da qual o Pai dispõe o Filho a casar com a igreja. Veja Boaz casando com Ruth. No primeiro tópico, nós temos a organização do livro. Nesta organização do livro, nós vamos ver no livro de Ruth, veja aí, organização do livro. Essa parte que diz: dentre os escritos, que são 11 livros, estão 5 rolos, livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Veja, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther.
em função de narrar os fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Pentecoste, a festa da colheita. Então, o livro de Ruth, por mencionar que Deus fez florescer e a colheita começou e Ruth foi ser uma segadora, isto mostra exatamente para os judeus, até os dias de hoje, que o livro de Ruth deve ser lido no dia de Pentecoste, porque o dia de Pentecoste é o dia da colheita. Amém? Se comemora durante essas festas anuais. Observando essas festas anuais, então veja uma outra festa. Festa do Purim, que é festejada lendo o livro de Esther. Outra festa, festa dos tabernáculos, onde é lido o livro de Eclesiastes. Outra festa, Páscoa, que é lido o livro de Cantares, de Salomão. E veja outra festa, que é comemorado na data da destruição do Templo de Jerusalém, que é lido o livro de Lamentações de Jeremias. Então, observando essa particularidade, ao ler o livro de Ruth, nós temos no capítulo 1, Ruth decidindo, no capítulo 2, ela já servindo. Então, ela decide ir e depois vai servir. No capítulo 3, Ruth está descansando. E no capítulo 4, Ruth já está usufruindo. Então, aquela que era viúva, não tinha nada, mas agora, veja, sem filhos, com filho, pobre e herdeira. Esta é a reviravolta que Deus faz com aqueles que o chamam. Amém? Então, voltando aqui, essa parte do livro de Ruth, um dos livros históricos da Bíblia Sagrada, da sua parte que é dividida em 12 livros históricos no Antigo Testamento. Ruth está situado entre o livro de Samuel e o livro dos Juízes, sendo Ruth o 8º livro, o livro de Samuel o 9º livro e o livro de Juízes o 7º livro. Voltando, nós temos o livro de Josué, que seria exatamente o 6º livro. E chegando a Moisés, aí temos o Pentateuco, 5 livros de Moisés, iniciando com Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós temos aí como chegar em Ruth, no texto. Veja, 8º livro, entre Juízes e Samuel. Observando a parte de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, Deus havia dito que deveria estabelecer juízes para que julgue o povo com reto juízo. Então, desde o início da morte de Josué, nós temos a luta do povo de Deus contra os seus inimigos. Olha, os cananeus, os aramaicos, moabitas, filisteus, midianitas, amonitas. Então, o que é que está acontecendo? É que quando o povo peca, o povo está no pecado das nações, dos povos estranhos, com seus deuses falsos, então Deus, ele baixa a sua mão, o seu juízo. E nós observando esta particularidade, com esta falta do povo de ter um governo humano, eles estavam servindo aos deuses das nações. Josué, quando ele disse, vós servis a quem quiser, então, observando essa parte, pela falta de governo humano, mas eles não quiseram estar debaixo do governo divino, servir a Deus como o único rei e soberano. Veja que nos dias de Samuel, o povo rejeitou a Deus
E Samuel pensava que estava rejeitando a ele. Então, depois de Samuel, nós temos o período dos reis, aonde Samuel unge Davi e o primeiro rei é ungido como Saul. E assim nós temos o Reino Unido terminando com Salomão. 120 anos de reinado. 40 anos para Saul, 40 anos de reinado para Davi e 40 anos de reinado para Salomão. Então, pela falta de governo e a ilegalidade do povo e a desordem, eles colocavam mais a confiança na sabedoria humana do que mesmo em Deus. No livro de Gênesis, capítulo 49, verso 10, está dito que o cetro não se arredará de Judá. Então Deus havia feito uma promessa de que o reino vai sair de Judá. Então há um bastão, símbolo da autoridade real, aonde haverá um governo fidedigno, de forma real, que Deus tirará de Judá. Gênesis 49, verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade, até que venha Siló, um tipo de Cristo. Observando aqui, Siló vem de Judá, aquele a quem pertence o reino, e os povos obedecerão. Aqui uma amostra da grande bênção de Deus dada a Judá e um resumo de uma completa história do Messias, desde a sua obra redentora como homem e também o seu governo no reino milenial. E Israel se renderá completamente nesses dias a Jesus. O cetro não sairá de Judá jamais. Veja, Judá. Dentro da história, nós temos Judá com Tamar, que gera 2 filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Pérez está no livro de Ruth, capítulo 4, aonde vai falar sobre a genealogia de Pérez, aonde chega em Nasson, Salmão, que casa com Raabe, que nasce o avô de Davi, chamado exatamente Boaz. Veja Boaz casando com uma moabita, Ruth. Então Boaz vem de Salmão, Salmão vem de Pérez, e Pérez vem de Judá. Judá vem de, veja, Abraão, Isaac e Jacó, vem de Jacó, e assim nós observamos o Boaz vindo lá de Abraão, Jacó, Judá e Ruth, vindo de um lugar estranho. Como Deus está de forma oculta, desde a promessa de Gênesis 3 e 15, escondendo a semente da mulher. Como é que o diabo, com os olhos arregalados na promessa, e de que vai nascer o Messias, e de que os profetas anunciaram que será em Belém, como é que o diabo saberia que estaria em Moabe? Que passaria por uma terra estranha, inimiga, que estaria em Ruth? Quem saberia? Este é o Deus que é controlador da situação. Ele é um Deus que controla todas as coisas. E escondeu a semente de Gênesis 3 e 15 em Ruth, que muitas pessoas não davam nada por ela. Mas ela vai aparecer dentro da genealogia de Mateus, no capítulo 1, aonde será bisavó de Davi, da qual vai nascer Jesus. Então, Mateus capítulo 1, versículo 1, fala da geração humana de Jesus pelo Espírito Santo através de Maria. E Jesus, ao nascer, ele vem de Abraão, de Isaac e Jacó, de Judá, de Pérez. Depois, Salmão. Depois, com Raabe, gera, veja, Boaz. E Boaz casa com Ruth. Ruth, uma estrangeira. Nasce Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. E Davi é o descendente real do trono da qual virá Jesus. Este é o Deus da história, que opera e que tem 7 chaves e ninguém encontra aquilo que ele esconde,
dentro da história. Mesmo que o inimigo pense que estará em Judá, que estará em Belém, mas veja como Deus vem ocultando, através de Raabe, uma prostituta, de Tamar, que se vestiu de prostituta, de Ruth, uma moabita. Quem saberia que toda essa história vai nascer um Davi e depois vai nascer o Messias? Amém? Então, observando essa trajetória, glória a Deus. Continuando. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, Jacó fala da unção do reino, que jamais se arredará de Judá, até que venha a descendência de governo, que é Jesus, o Siló, até que venha Siló. Então há uma providência divina dentro da genealogia, para que o rei fidedigno, real, verdadeiro, seja colocado para sempre. O rei Jesus. Juízes capítulo 17, versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, nos dias dos juízes. Então cada um fazia o que era justo aos seus próprios olhos. Aquilo que lhe parecia certo. Então, como os juízes morriam, Deus levantava outro juiz. E dessa forma, Josué, depois de Moisés, que foi quem encabeçou o povo para servir a Deus, então o líder verdadeiro jamais deve permitir que o povo escolha por sua própria vontade o seu destino, sem o líder apontar o caminho certo a quem deve seguir. Sem uma sábia direção, o povo se corrompe, o povo peca, o povo perece. O propósito da mensagem do livro de Ruth é apresentar de forma clara de onde vem Davi. Por isso que a particularidade da história dos judeus, na sua tradição, indica que Samuel foi o escritor do livro de Ruth. Embora não haja uma fonte bíblica no escrito de que Samuel tenha sido o escritor, isso também não é muito importante, porque sabemos que o Espírito Santo é quem é o autor de toda a Bíblia, mas como Deus revelou a história da Bíblia aos judeus, então na tradição dos judeus é mencionado Samuel como aquele que escreveu o livro de Ruth. O propósito e a mensagem do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá. O início da promessa de Gênesis 3:15, a semente da mulher, quem vai dar continuidade? Veja aqui na nossa lousa. Gênesis 3:15 começou com uma mulher chamada Eva. Lembra? Mulher de Adão. Depois nós temos a mulher de Abraão, Sara. Depois Rebeca. Depois Raquel. Depois Tamar. Depois Raabe. Depois Ruth. Depois Batseba. Depois Maria. Olha a Ruth aqui. A amiga. Então todas essas mulheres, e nós vamos ver que 5 delas está incluída lá em Mateus capítulo 1, e nós vamos ver os nomes mencionados lá. É só abrir o texto do livro de Mateus capítulo 1, e nós vamos ver todas essas mulheres lá, ok? Veja, Tamar, Raabe, Batseba, Ruth e Maria. Isto está em Mateus capítulo 1. 5 mulheres lá no texto, mostrando de onde saiu Jesus Cristo. Glória a Deus.
Amém? Então, levando em consideração, no início da promessa de Gênesis 3:15, e quem vai dar continuidade à semente da mulher, então Deus guarda essa semente porque ela não vai vir de homem, ela vai vir de uma mulher. Então, até chegar Maria, nós vamos ter família. A família de Abraão, de Isaac, de Jacó, e veja as famílias vindo até chegar uma jovem chamada Maria, aonde o próprio Espírito Santo é quem vai gerar no seu ventre, naquela virgem, o Filho de Deus. Ruth, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: nasceu um filho e chamaram de Obed. Ruth é muito mais importante do que 7 filhos. Veja os filhos de Noemi, os dois, Malom e Quilion, morreram. Apareceu Ruth na história. E o texto diz que ela foi ela foi mãe de Obed. E que Obed foi pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Então, olhando os antepassados de Davi, nós temos os bisavós. Veja, o bisavô, Boaz, e a bisavó, Ruth. É interessante olhar isso na Bíblia, a genealogia de onde está vindo Jesus. Ok? Agora, veja todas essas mulheres citadas na Bíblia, as mães, incluído Tamar, da qual será mãe de um reino. Veja, uma moabita chamada Ruth e uma tirada de Jericó, que é exatamente aquela que gerou de Salmão a Boaz, a Raabe. Mas elas se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, e assim todas elas puderam, veja, Ruth e Raabe, entrar na família real do reino, e sendo agora, veja, uma moabita estrangeira e também, veja, uma mulher que estava dentro das muralhas de Jericó, convertida ao Deus vivo. Agora nós temos Deus fazendo 2 povos, um só povo. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 16. Aí nós temos o início do livro de Mateus, capítulo 1, verso 1, que conta a história do final de Ruth, capítulo 4, versículo 18 em diante, onde fala da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Glória a Deus. E Mateus capítulo 1 segue. Jacó gerou Judá. Depois veio Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão e Boaz. Está aqui os nomes. Ok? Veja, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá de Tamar gerou Pérez. Pérez continua gerando Esrom, isso é Ruth 4. Depois Arão, Aminadab, Nasson, esses são os pais de pais. Salmão e chegou em Boaz. Esse Salmão casou com Raabe. Ok? Ruth casou com Boaz. Ok? Olha de onde vem Boaz e olha de onde vem Ruth. Vem de Moabe. E o deus principal falso de Moabe é Quemos. Então, o deus falso principal de Moabe é Quemos, um deus que tem uma bolsa que recebe oferendas dos seus ofertantes. Como aquele animal que nós vemos, um canguru. Ele utiliza daquela bolsa para levar o seu filho. Então, é nessa bolsa que o deus falso, Quemos, Moabita, é o deus principal de Moabe, que recebia oferendas, inclusive ofertas de pessoas sacrificadas, principalmente as crianças. Então, observando essa parte da genealogia que está em Ruth, capítulo 4, versículo 22,
Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí nós vamos para Mateus 1 e vamos ver de onde está vindo Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. Agora veja na tipologia. Cristo é Boaz, o remidor de Ruth. E toda a história, meus irmãos, vai começar Elimeleque vendendo as terras, e depois, para conquistar as terras, precisa da lei do parente remidor. Aonde nós vamos ver a igreja como Ruth e Boaz, um tipo de Cristo. Amém? Romanos 3:23, todos pecaram. Então, desde a promessa da semente da mulher até Maria, e até os dias que vêm, todos vão pecar. Então, há uma longa história que nós estamos contando desde o começo da história. Mas só um nasce sem pecado. Porque ele não é fruto de homem, ele é fruto do Espírito Santo. Então, ele não é de Adão, ele é de Deus. Amém? É o segundo Adão. Glória a Deus. Então, Jesus não vem por José, ele vem por Maria. E o Espírito Santo é quem gera no seu ventre. Então, de acordo com Mateus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, veja de onde vem o reino de Davi. Por que diz filho de Davi, filho de Abraão? Porque não primeiro Abraão? Abraão, na genealogia comum, biológica, deveria ser citado primeiro. Mas não é esse o motivo de Mateus 1:1. Por que vem primeiro Davi? Porque está falando da genealogia da qual vai vir o rei. Amém? Esse é o propósito de Mateus, provar a descendência de Jesus do ponto de vista real. Veja alguns problemas no livro de Ruth. Problemas hereditários. Ruth, ancestral de Ló. Qual é o problema? É que os seus pais que vêm antes, ela é uma moabita. Moabe é um filho de uma filha de Ló com Ló, de um incesto da filha primogênita. Agora veja a Orfa, para vocês entenderem. Orfa voltou para trás, embora ela tivesse ido junto, mas no meio do caminho ela volta para trás. Orfa também moabita. Agora veja a descendência de Moabe. Da filha primogênita de Ló. Ló e sua mulher têm 2 filhas. Presta atenção. Quem foi que olhou para trás? Não foi a mulher de Ló? Então, na história de Ruth e Orfa, quem olha para trás? É Orfa. Ela volta para os seus deuses. Entende? Então, observando assim, Ruth, tipologicamente, é Ló. E Orfa, tipologicamente, é a mulher de Ló. Glória a Deus. Então, observando essa parte aí, veja as características de Ló, aquele que olha para frente. E as características da mulher de Ló, aquela que olha para trás, que virou uma estátua de sal. Então, de Ló sai 2 filhos. De Ló sai 2 filhos com as filhas. O primeiro filho, Amon, e o segundo, Moabe. Agora veja como Ruth vai entrar na genealogia sendo uma moabita, porque ela se converte ao povo de Abraão. Ela sai do meio da sua parentela e vai para um lugar aonde Deus quer. Amém? Por quê? Porque vai estar na casa de pão, e é na casa de pão que é apresentado o verdadeiro pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. É muita falta de lógica para nós e até mesmo para os demônios entenderem que a semente de Gênesis 3:15 estava passeando em Moabe. Ninguém saberia disso. Deus revelou na sua história depois do sucesso, da vitória do Filho de Deus na cruz do Calvário, derrotando
todos os seus inimigos, a morte e também o inferno. Glória a Deus. Então, Orfa puxou a característica da mulher de Ló, daquela que olha para trás. E Ruth puxou a característica de Ló, daquele que olha para frente. Amém? Agora, observando que Ruth era uma mulher, era uma menina, uma jovem, que servia aos seus deuses. Por isso que no meio do caminho houve uma prova. Ninguém é salvo sem ser provado. Por isso que tem uns que saem e voltam para trás. Porque a salvação, ela é provada. Deus provou Abraão, Deus provou através de Noemi, Ruth e Orfa. Volte para seus deuses. Foi para as duas. Volte para seu povo. Volte para seus pais. Quem se converteu? Uma se converteu. A outra voltou para trás. Embora ela tinha crido para ir. Mas na hora da prova, ela não continuou no caminho. Gênesis 19, versículo 30 a 38. Nós temos a origem dos Moabitas. Um povo politeísta, da qual falei que o nome do seu Deus falso, principal, é Quemos. Esse nome aparece na Bíblia. Ok? Dentro da Bíblia, 2 Reis, capítulo 3, versículo 27, 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Também aparece numa pedra moabita, aonde nós temos ela pela internet como um achado arqueológico. A pedra moabita. Então, lá, nas inscrições, está lá, revelado o Deus falso, Quemos, dos Moabitas. Então, a semente de Jesus, a semente de Cristo, estava em lugares ilógicos, onde Satanás jamais imaginaria de ir para destruir a semente da mulher. Satanás pensava, está em Belém, porque as profecias dizem que está em Belém. Então, os olhos do inimigo estavam grudados exatamente em Belém de Judá, porque ele estava ali, querendo matar o menino. Enquanto Deus estava guardando a semente lá em Moabe, como Moabe não presta, ele guardou em Ruth. Amém? A semente da mulher estava em Moabe, mas numa mulher chamada Ruth. Satanás nunca desconfiou. Nunca. Deus sabe guardar o seu segredo. Ele guarda no meio do arraial do inimigo. E no meio dos inimigos, Deus coloca trancado com 7 chaves. Deus escolheu os estrangeiros para levar a semente. Aquele que ninguém dava nada. Então, esta foi escolhida. Uma mulher chamada Ruth. E veja as mulheres mãe do reino. Raabe, Ruth, Tamar. Ruth do povo inimigo. Raabe, uma prostituta. E Tamar, que se vestiu de uma prostituta. Que se vestiu de prostituta. A Bíblia não diz que ela era prostituta. A semente passou por diversas rotas. É como um carro forte, que o banco manda para um lugar e depois manda para o mesmo lugar, mas mudando de rota. Veja que Satanás jamais esperava que estaria em Moabe. Deus tinha uma proteção plena sobre a semente. E deveria ser colocado em lugares em que o inimigo não desconfiasse. Amém? Então, observando assim, a semente, ela é a vida de Deus nos homens. É igual o vento que sopra. Nós não sabemos nem para onde vai e nem para onde vem. Glória a Deus. Veja que a nossa aula, ela continua dentro do aspecto
dos nossos tópicos a seguir. O contexto histórico no tempo dos juízes, propósito e mensagem, e vamos estudar no Zap. Quer estudar de forma particular com o professor? Enviaremos todas as aulas extras desse trimestre. Venha estudar conosco de forma profunda sobre o livro de Ruth e de Esther. Nós estamos apenas começando. Se você quiser participar, está aqui o nosso WhatsApp. 85 é o DDD 991 28 12 60. Entre no nosso WhatsApp, peça a continuação desta aula aqui para estudar de forma profunda e abençoada. Iremos mostrar o pulo do leão. É diferente do pulo do gato. Aqui é o pulo do leão, o leão da tribo de Judá. Deus te abençoe e Deus te guarde. Tem muitas coisas aqui que vamos revelar no livro de Ruth. Aqui é só o básico. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.